Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma unção especial de Deus? A resposta pode estar escondida em um dos capítulos mais negligenciados da Bíblia. E o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente sua perspectiva sobre o chamado divino. Bem-vindos ao Entenda a Palavra. Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais profundos das Escrituras. Levítico capítulo 8. Não é apenas um relato histórico sobre a consagração de Arão. É um manual divino que revela os segredos sobre como Deus escolhe, prepara e unge pessoas para propósitos específicos. E o mais impressionante é que esses princípios ainda funcionam hoje. Durante os próximos minutos, você vai descobrir os 7 sinais inequívocos de que alguém foi escolhido por Deus, os 3 elementos físicos que acompanham a verdadeira unção, e uma revelação sobre o preço oculto que todo escolhido paga. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação bíblica que pode transformar sua vida. Prepare-se, porque algumas das coisas que você vai ouvir hoje podem chocar até mesmo os cristãos mais experientes. O que aconteceu no deserto há mais de 3.000 anos foi muito mais do que um simples ritual religioso. Foi a inauguração de um padrão divino que se repete até hoje na vida de todos aqueles que Deus separa para propósitos especiais. Levítico 8 começa com uma ordem direta de Deus para Moisés. Tome Arão e seus filhos, as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães asmos. Mas por que exatamente esses elementos? Por que não outros? A resposta está no simbolismo profundo de cada item. Cada peça dessa consagração representa uma dimensão espiritual específica que precisa ser ativada em quem é chamado por Deus. E aqui está a primeira revelação chocante. O processo durou exatos 7 dias, não 6, não 8. 7 dias completos de preparação intensiva. O número 7 na Bíblia representa completude, perfeição divina. Isso significa que quando Deus escolhe alguém, Ele não faz isso de forma superficial ou apressada. Existe um processo de preparação que precisa ser completado integralmente. E esse processo, meus amigos, não mudou. Ainda hoje, quando Deus separa alguém para um propósito específico, existe um período de preparação que não pode ser abreviado. Moisés teve que lavar Arão completamente antes de qualquer outra coisa. Isso não era apenas higiene física. Na cultura hebraica, a água representava purificação espiritual, renovação total. Arão estava sendo simbolicamente despido de sua identidade anterior para assumir uma nova. Você já passou por isso? Já sentiu como se Deus estivesse removendo camadas e camadas de quem você achava que era? Mas tem algo que os comentaristas bíblicos raramente mencionam. O texto diz que Moisés fez como o Senhor lhe ordenara. Essa frase se repete 7 vezes ao longo do capítulo. 7 vezes. Isso não é coincidência. É uma ênfase divina mostrando que o processo de consagração não pode sofrer improvisações humanas. Cada passo precisa seguir exatamente o padrão celestial. E aqui está algo perturbador. Arão não teve escolha no Matter. O texto não registra ele pedindo para ser consagrado ou se candidatando ao cargo. Deus simplesmente disse a Moisés: tome Arão. Isso revela uma verdade incômoda sobre o chamado divino. Ele não é sempre desejado por quem o recebe. Muitas vezes, Deus escolhe pessoas que prefeririam uma vida mais simples, mais privada. O sangue do sacrifício foi aplicado em 3 pontos específicos do corpo de Arão: a orelha direita, o polegar da mão direita e o dedão do pé direito. Cada local tem um significado profundo. A orelha representa a capacidade de ouvir a voz de Deus claramente. O polegar representa o trabalho, as ações que fluem da unção.
O dedão do pé representa o caminhar, a direção de vida. Era como se Deus estivesse dizendo: agora você me ouve, trabalha para mim e caminha segundo meus caminhos. Mas existe algo que me arrepia toda vez que leio essa passagem. O óleo da unção era derramado não apenas sobre Arão, mas também sobre suas vestes. Isso significa que a unção não estava apenas na pessoa, mas também no ofício. Havia algo na própria função que carregava poder divino, independentemente de quem a exercesse. Isso explica por que alguns líderes espirituais podem ter autoridade mesmo quando suas vidas pessoais estão em crise. E tem mais. Existe um padrão específico que se repete em todos os escolhidos de Deus ao longo da história. Um padrão que você pode identificar em sua própria vida se souber o que procurar. O primeiro sinal físico da escolha divina sempre foi a unção na cabeça. Quando Samuel ungiu Davi, quando Elias ungiu Eliseu, quando Jesus foi batizado e o Espírito desceu sobre ele, sempre a cabeça primeiro. Por quê? Porque a cabeça representa governo, liderança, autoridade. Deus não unge servos, ele unge governadores de territórios espirituais. Isso significa que se você foi genuinamente escolhido por Deus, em algum momento você vai sentir o peso da responsabilidade espiritual sobre sua mente. Você vai começar a pensar diferente, a enxergar situações de uma perspectiva que outros não conseguem ver. Vai começar a se preocupar com coisas que não preocupavam antes. É o óleo da unção agindo sobre sua mente. As vestes sacerdotais não eram apenas roupas bonitas. Cada peça tinha uma função espiritual específica. O peitoral com as 12 pedras representava a responsabilidade intercessória pelos outros. O éfode representava a cobertura divina. A mitra com a lâmina de ouro escrito Santo ao Senhor representava a separação total para Deus. Arão não podia simplesmente tirar essas roupas e ser normal. Elas faziam parte de sua identidade consagrada. Hoje, nós não usamos vestes físicas, mas todo escolhido de Deus carrega vestes espirituais invisíveis. São características, habilidades, dons que se tornam evidentes quando a pessoa está operando em sua unção. É como se houvesse uma roupa espiritual que a pessoa veste quando está exercendo seu chamado e tira quando está em momentos pessoais. Mas o mais fascinante eram o Urim e o Tumim. Estes objetos misteriosos funcionavam como um GPS divino. Através deles, Arão podia consultar a vontade de Deus sobre decisões importantes. A Bíblia não explica exatamente como funcionavam, mas sabemos que davam respostas claras de sim ou não para questões específicas. Isso me leva a uma pergunta perturbadora. Se você é realmente escolhido por Deus, onde está seu Urim e Tumim espiritual? Como você recebe direção divina clara para as decisões importantes? Todo verdadeiro escolhido desenvolve um canal de comunicação específico com Deus. Pode ser através de sonhos, de uma voz interior, de circunstâncias que se alinham de forma sobrenatural ou de uma paz específica que confirma as decisões certas. Casos modernos de pessoas que experimentaram sinais físicos de chamado são mais comuns do que imaginamos. Conheço pastores que relatam sensações físicas específicas quando estão pregando sob unção. Missionários que descrevem uma energia sobrenatural em territórios específicos. Evangelistas que sentem literalmente o poder de Deus fluir através de suas mãos quando oram pelos outros. E tem mais, existe um padrão específico que se repete em todos os escolhidos de Deus. Um padrão psicológico que pode ser perturbador de entender. O isolamento é inevitável para quem é separado por Deus.
Arão não podia mais tocar em certas coisas após a consagração. Não podia se contaminar ritualmente. Tinha restrições alimentares, limitações sociais. O texto é claro, ele foi separado. A palavra hebraica kadosh significa literalmente cortado, separado, posto à parte. Todo verdadeiro escolhido de Deus experimenta esse fenômeno. Existe uma solidão específica que acompanha o chamado divino. Não é depressão, não é rejeição social. É uma separação espiritual que cria uma distância natural entre o escolhido e as pessoas que não compartilham da mesma unção. É como se houvesse frequências espirituais diferentes operando. Isso explica por que muitos líderes espirituais lutam contra a solidão. Não é uma fraqueza de caráter, é uma consequência natural da consagração. Arão podia estar rodeado de milhares de israelitas, mas existia uma dimensão de sua experiência que ninguém mais podia compreender ou compartilhar. A pressão psicológica de representar Deus diante do povo é algo que só quem passa por isso consegue entender verdadeiramente. Cada palavra, cada ação, cada decisão é analisada não apenas do ponto de vista humano, mas espiritual. As pessoas esperam que você seja perfeito, que tenha respostas para tudo, que nunca demonstre fraqueza ou dúvida. Arão carregava sobre os ombros não apenas suas próprias falhas, mas simbolicamente as falhas de todo o povo de Israel. O peitoral, com os nomes das 12 tribos, não era apenas uma peça decorativa. Era um lembrete constante de que ele estava representando milhões de pessoas diante de Deus. Imagine a pressão psicológica disso. Estudos modernos mostram que líderes religiosos têm índices mais altos de ansiedade e depressão do que a população geral. Isso não é coincidência. É o preço psicológico da responsabilidade espiritual. Quando você sabe que suas decisões afetam não apenas sua vida, mas o destino espiritual de outras pessoas, o peso é exponencialmente maior. E tem uma conexão direta entre unção e sofrimento que a maioria das pessoas prefere ignorar. Jesus foi ungido para sofrer. Davi foi ungido e passou anos fugindo de Saul. Paulo foi escolhido e recebeu uma lista de sofrimentos que enfrentaria. A unção divina não é um bilhete para uma vida fácil. Muitas vezes é exatamente o contrário. Mas o mais perturbador ainda está por vir. A marca que todo escolhido carrega, uma marca que pode custar muito mais do que você imagina. O preço oculto da unção é algo que raramente é discutido nas igrejas modernas. Todo mundo quer falar sobre os privilégios, a autoridade, os milagres. Poucos falam sobre o que isso custa. Levítico 10 registra que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram logo após a consagração por oferecerem fogo estranho diante do Senhor. Isso não foi coincidência. Foi uma demonstração clara de que a unção traz consigo uma responsabilidade mortal. O texto diz que Arão se calou quando soube da morte dos filhos. Não chorou, não questionou, não se revoltou. Apenas silenciou. Porque ele entendia algo que muitos não entendem hoje. Quando você é separado por Deus, as regras mudaram completamente. A família do escolhido sempre paga um preço. Os filhos de pastores enfrentam pressões que outras crianças nunca enfrentam. Os cônjuges de líderes espirituais carregam fardos que outros casamentos não conhecem. Existe um custo familiar para a unção que ninguém gosta de discutir. Conheço missionários que perderam filhos no campo. Pastores cujos casamentos foram destruídos pela pressão do ministério. Evangelistas que se afastaram de suas famílias por causa das demandas do chamado. Não estou dizendo que isso é inevitável, mas estou dizendo que é real. A unção cobra um preço, e raramente esse preço é pago apenas por quem recebeu o chamado. O fardo de nunca poder desligar a responsabilidade espiritual é algo que apenas quem vive isso entende.
Arão usava na testa uma lâmina de ouro com as palavras Santo ao Senhor. Isso não era apenas durante os rituais, era permanente. Ele acordava sendo santo ao Senhor, almoçava sendo santo ao Senhor, dormia sendo santo ao Senhor. Pessoas com verdadeira unção relatam não conseguir assistir a certos filmes, frequentar certos lugares, participar de certas conversas sem sentir um desconforto espiritual. Não é legalismo, é sensibilidade espiritual aguçada pela consagração. É como se houvesse um sensor interno que detecta qualquer coisa que pode contaminar a unção. E existe uma verdade sobre o óleo da unção que pode chocar você. A fórmula era específica: mirra, canela aromática, cálamo aromático, cássia e azeite de oliveiras. Mas o mais impressionante é que era proibido reproduzir essa fórmula para uso pessoal. A penalidade era ser eliminado do seu povo. Isso significa que a unção genuína não pode ser fabricada, copiada ou reproduzida artificialmente. Ou é divina ou não é unção. Quantos ministérios hoje tentam reproduzir artificialmente o que só Deus pode dar? Quantas pessoas tentam imitar a unção de outros em vez de buscar sua própria consagração? Mas agora chegamos a uma revelação que pode mudar completamente sua compreensão sobre os níveis de chamado divino. Nem todo mundo que servia no tabernáculo tinha o mesmo nível de consagração. Havia os israelitas comuns, que podiam apenas trazer ofertas. Havia os levitas, que podiam servir no átrio. Havia os sacerdotes, que podiam entrar no lugar santo. E havia o sumo sacerdote, que uma vez por ano podia entrar no Santo dos Santos. Isso revela algo profundo sobre como Deus organiza seu reino. Existem níveis de intimidade, níveis de responsabilidade, níveis de unção. E cada nível tem suas próprias exigências, seus próprios privilégios, seus próprios preços. O erro de muitas pessoas é tentar operar em um nível de unção para o qual não foram consagradas. Como identificar seu nível de chamado pessoal? Observe onde você encontra facilidade sobrenatural. Observe onde sua presença faz diferença espiritual. Observe que tipo de problemas as pessoas trazem para você resolver. Observe em que área você sente autoridade espiritual natural. Isso são indicadores do seu nível de consagração. Os perigos de tentar operar fora do seu nível de unção são reais. Nadab e Abiú morreram tentando fazer algo que não estava dentro de sua jurisdição espiritual. Uzá morreu tocando a arca quando não tinha autorização. Saul perdeu o reino tentando exercer função sacerdotal quando era apenas rei. Cada nível de unção tem sua própria glória e sua própria limitação. O levita comum não podia entrar no lugar santo, mas também não carregava a responsabilidade que o sacerdote carregava. O sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos, mas também não tinha que carregar os pecados de todo o povo como o sumo sacerdote. A sabedoria está em operar plenamente no seu nível, sem invejar os níveis superiores nem desprezar os inferiores. Deus precisa de levitas, tanto quanto precisa de sumos sacerdotes. Cada função é essencial no funcionamento do reino. Como crescer espiritualmente sem forçar promoções? A resposta está na fidelidade ao nível atual. Arão não se promoveu a sumo sacerdote. Deus o promoveu. Samuel não se ungiu rei. Deus o levantou como profeta. Pedro não se nomeou apóstolo. Jesus o chamou. A promoção espiritual genuína sempre vem de cima, nunca de autoproclamação. E geralmente vem acompanhada de maior sofrimento, não menor. Quanto maior a unção, maior a responsabilidade. Quanto maior a responsabilidade, maior o preço a pagar. Mas tem um detalhe no versículo 36 que muda tudo o que pensávamos saber sobre como ativar nossa própria consagração. O versículo 36 diz:
Assim fizeram Arão e seus filhos todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. A palavra-chave aqui é fizeram. Não tentaram fazer, não pensaram em fazer. Fizeram. Obediência completa, ação concreta, execução total das instruções divinas. Isso revela que a consagração não é apenas uma experiência mística, é também obediência prática. Você pode ter visões, sonhos, profecias sobre seu chamado, mas se não houver obediência concreta às instruções que Deus já deu, a consagração não se completa. Os 7 sinais práticos de que você foi escolhido para algo especial. Primeiro, você sente uma insatisfação constante com a mediocridade espiritual. Segundo, as pessoas naturalmente buscam orientação espiritual com você. Terceiro, você tem sonhos ou visões recorrentes sobre seu propósito. Quarto, você sente autoridade espiritual natural em áreas específicas. Quinto, você experimenta oposição espiritual intensa quando tenta cumprir seu chamado. Sexto, você tem recursos sobrenaturais para situações que estão além de suas capacidades naturais. Sétimo, você sente uma urgência interna para cumprir algo específico antes de morrer. Como criar seu próprio ritual de consagração moderno? Primeiro, identifique claramente qual é seu chamado específico. Segundo, separe um período de jejum e oração para a consagração. Terceiro, faça uma lista das mudanças práticas que precisam acontecer em sua vida para que você opere plenamente na unção. Quarto, estabeleça disciplinas espirituais específicas para manter sua consagração. Quinto, remova da sua vida tudo que pode contaminar sua unção. Por que alguns chamados ficam dormentes por décadas? Geralmente por 3 razões: desobediência a instruções divinas específicas, medo do preço que terão que pagar, ou falta de preparação adequada. Deus não ativa unções em pessoas que não estão prontas para exercê-las responsavelmente. A diferença entre talento natural e unção sobrenatural é clara. Talento funciona mesmo quando você está em pecado. Unção só funciona quando você está em obediência. Talento impressiona pessoas. Unção transforma vidas. Talento pode ser desenvolvido através de prática. Unção só pode ser recebida através de consagração. Passos práticos para ativar sua unção pessoal. Primeiro, pare de tentar imitar a unção de outros e busque descobrir sua própria. Segundo, submeta-se a um processo de quebrantamento genuíno. Terceiro, purifique sua vida de tudo que pode contaminar a unção. Quarto, busque confirmação através de autoridades espirituais maduras. Quinto, comece a exercer sua unção em pequena escala antes de tentar grandes coisas. E agora chegamos ao clímax, a revelação mais impactante de todas. A verdade sobre por que você é insubstituível no plano de Deus. Por que Deus escolhe especificamente certas pessoas e não outras? A resposta está no conceito de DNA espiritual. Assim como cada pessoa tem uma impressão digital única, cada pessoa tem uma frequência espiritual única. Existem territórios espirituais que só podem ser conquistados por pessoas com frequências específicas. Arão não foi escolhido apenas porque era irmão de Moisés. Ele foi escolhido porque havia algo em sua composição espiritual que o tornava adequado para a função sacerdotal. Moisés tinha unção profética. Arão tinha unção sacerdotal. Eram diferentes, complementares, mas insubstituíveis em suas respectivas funções. A conexão entre DNA espiritual e propósito eterno é que Deus não desperdiça potencial. Se Ele colocou em você uma capacidade específica, é porque existe uma função específica que precisa ser exercida. Você não foi criado para ser uma cópia de ninguém. Você foi criado para preencher um espaço único no reino de Deus. Como Levítico 8 revela que cada pessoa tem uma frequência única diante de Deus,
através dos detalhes específicos da consagração. O óleo era derramado de uma forma específica. O sangue era aplicado em locais específicos. As vestes eram vestidas em uma ordem específica. Não havia padronização genérica. Cada elemento da consagração era personalizado para a função que seria exercida. Isso significa que sua unção é exclusivamente sua. Por isso, tentar imitar a unção de outros sempre falha. Você pode aprender princípios com outros, pode ser inspirado por outros, mas não pode funcionar na unção de outros. Você precisa desenvolver sua própria intimidade com Deus, seu próprio estilo de ministração, sua própria forma de exercer autoridade espiritual. A responsabilidade aterrorizante de desperdiçar seu chamado único é que ninguém mais pode fazer o que você foi chamado para fazer. Se você não cumprir seu propósito, aquela parcela específica do reino de Deus ficará sem representação. Aquelas pessoas que deveriam ser alcançadas por sua unção específica podem nunca ser alcançadas por mais ninguém. Deus não tem planos B para os seus escolhidos. Ele tem apenas plano A. Se Arão tivesse rejeitado o chamado, Deus não teria escolhido outro irmão de Moisés. Teria levantado alguém completamente diferente, com uma unção completamente diferente, para um ministério completamente diferente. Cada chamado é único e insubstituível. Agora me diga, em que nível de consagração você está? Você ainda está na fase de reconhecer seu chamado? Está na fase de preparação? Ou já está operando plenamente na unção para a qual foi separado? A jornada da consagração não termina nunca. Arão foi consagrado uma vez, mas tinha que manter sua consagração diariamente. As vestes tinham que ser vestidas todos os dias. O óleo da unção tinha que ser renovado periodicamente. A santidade tinha que ser preservada constantemente. Sua consagração também é um processo contínuo. Não é algo que acontece uma vez e pronto. É uma escolha diária de viver separado para Deus, de manter-se puro, de exercer sua unção com responsabilidade, de pagar o preço que o chamado exige. Vou deixar você com uma oração baseada em Levítico 8. Senhor, assim como ungiste Arão para ser separado para ti, eu me coloco diante de ti para ser consagrado ao teu propósito. Derrama teu óleo sobre minha mente para que eu pense os teus pensamentos. Aplica teu sangue sobre meus ouvidos para que eu ouça apenas tua voz. Unge minhas mãos para que façam apenas tua obra. Dirige meus pés para que caminhem apenas em teus caminhos. Vista-me com tuas vestes espirituais e ajuda-me a viver separado para ti todos os dias da minha vida. Durante esta semana, quero que você faça uma aplicação prática. Identifique uma área específica da sua vida que precisa ser consagrada para que você opere plenamente em sua unção. Pode ser um hábito que precisa mudar, um relacionamento que precisa ser ajustado, uma disciplina espiritual que precisa ser implementada. Tome uma ação concreta nessa área como seu próprio ritual de consagração. Se este vídeo impactou sua vida, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa entender seu propósito divino. Deixe nos comentários seu testemunho sobre como você reconheceu seu chamado ou como está vivendo seu processo de consagração. Mas existe ainda um segredo em Levítico 9 sobre o que acontece depois da consagração. Algo que pode explicar por que tantos ministérios falham hoje. No próximo vídeo, vamos descobrir o que aconteceu no primeiro dia de ministério de Arão e por que isso explica as crises que muitos líderes enfrentam quando começam a exercer sua unção publicamente. Você não pode perder essa revelação. Que Deus abençoe sua jornada de consagração e que você tenha coragem para pagar o preço da unção que Ele colocou sobre sua vida. Até o próximo vídeo.